é prático, né? Uma teologia prática, então a gente tem que entender mesmo, né? O tipo de ambientes que o Senhor vai nos inserindo, as portas que Ele vai abrindo para nós. Então, a gente vai ficando muito grato no coração, com temor e ousadia também, né? Vai entrando com ousadia nesses ambientes aí. E um dos lugares que foi uma porta aberta, que precisou de muita ousadia, foi Corinto, né? Corinto foi um lugar que foi necessário muita ousadia, muito discernimento, muita força, né? Muito renovo, né? Para a igreja, né? Para a palavra de Deus, através do Evangelho de Jesus Cristo, entrasse efetivamente, né? Na vida daquela cidade, se tornasse mesmo um grupo formado ali. Então, foi muito bom mesmo essa jornada toda que a gente está finalizando hoje, né? A gente está finalizando hoje essa jornada, essa aventura, essa caminhada em Corinto, né? Eu nem me lembro, se é interessante a gente ver se algum de vocês lembrar isso, tiver anotado aí. Quando é que nós começamos ali a carta em 1 Coríntios? Quanto tempo a gente está até hoje, né, para finalizar essa carta, né? Se alguém tivesse informação aí, coloque no chat aí, ou abre o microfone também, não tem problema nenhum. Mas eu quero fazer uma recapitulação rápida, né? Primeiro da cidade e depois falar um pouquinho dessa carta também. Então, a cidade de Corinto, ela é uma cidade muito antiga, já mesmo nessa época de Paulo, ela já era uma cidade antiga, uma cidade que já tinha mais ou menos 500 anos, né? 500 anos antes de Cristo, ela já existia. Essa cidade é uma cidade grega, que depois, mais ou menos no ano 48, 50 antes de Cristo, passou para o governo romano, né? Para as mãos de Roma. Então, era uma cidade muito proeminente, era uma cidade que tinha 2 portos, então era uma cidade que trabalhava muito o mercantilismo, né? É uma cidade de passagem de pessoas que iam de um continente para o outro continente, de uma cidade para outra, sendo que a via marítima ela era muito usada, né, nessa época. E uma cidade com um comércio muito pujante, né, com um ambiente de artesanatos também muito específico, muitos artesãos nessa cidade, um ambiente filosófico também bem desenvolvido, né, com uma cultura grega tinha estabelecido, um ambiente de filosofia, de bibliotecas, de livros, e muitos pensadores na cidade, uma cidade que economicamente ela era muito importante, ela rivalizava ali com a vizinha Atenas, né? Então havia uma rivalidade muito grande ali com Atenas, como tem, né? Cidades que são vizinhas acabam se tornando rivais em algum momento. Então tinha uma rivalidade ali de disputa de poder, de grandeza. Mas Corinto realmente era uma cidade de muita importância. Olha, a Rosângela já trouxe informação para a gente. Ó. Foi no dia 13 de outubro. Olha só quanto tempo. 13 de outubro do ano passado. A gente levou quase um ano, então, né, para finalizar essa carta. Ah, não achei que fosse tanto tempo assim. Mas amém. Glória a Deus. Que bom, a gente vai transitando, né, devagarinho. Claro, foi a primeira, né? 1 Coríntios, né? Muito bom. Obrigado, Rosângela. Muito bom. E era uma cidade que tinha muita importância, né? E Paulo vinha ali com os irmãos da Ásia Menor, tinha passado já pela Macedônia, ali aquela região de entrada, que hoje é a Europa, e vinha descendo, né? Veio saindo ali de Filipos, veio passando por Bereia, veio passando por Tessalônica, chega em Atenas e depois em Corinto. Isso aí está em Atos 18, né? A chegada de Paulo. E já foi uma chegada muito peculiar, porque Paulo chega ali, onde ele conhece Áquila e Priscila, que é um casal que vem da Itália,
E são fazedores de tendas também, né? São do mesmo ofício de Paulo. E Paulo começa ali, junto com eles, a se sustentar a partir desse ofício e pregar a palavra de Deus nos sábados na sinagoga. Quando os irmãos vêm da Macedônia, Timóteo e Silas, Paulo se dedica integralmente à pregação do evangelho, ou seja, larga, deixa de lado um pouco o ofício de fazedor de tendas e se dedica à pregação. No momento que ele se dedica integralmente, o que acontece? Se a perspectiva dele, quem sabe, pudesse ser, bom, se até agora não me dediquei completamente, e algumas pessoas se converteram, algumas pessoas me ouvem, quando eu me dedicar agora integralmente, os meus irmãos ainda estando junto comigo, a conversão vai ser em massa. E não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, houve uma rejeição, né? Houve um momento ali onde as pessoas começaram a resistir Paulo naquilo que ele falava. E ele foi levado a um desânimo, a uma decepção, um desapontamento, e decidiu até ir embora. Falou, olha, agora, a partir de agora, o sangue de vocês está sobre a vida de vocês mesmos e eu vou embora. Mas aí, ele vai para a casa do homem chamado Tito, ou Tício Justo, e Jesus fala com ele em espírito. E diz para ele, olha, não fique com medo, não tema, ninguém vai tocar a mão em ti aqui, porque era uma cidade com um ambiente intimidatório, né? Uma cidade que exalava intimidação. Que, na verdade, a maioria dos lugares onde o evangelho passava, nesse momento, era um momento de muita intimidação, de muita perseguição. E de muita dor mesmo, sentenças de prisões, sentenças pesadas sobre eles. E ali, diante daquela intimidação e daquele fracasso aparente, ele resolve ir embora, pelo aparente. Mas é como se Jesus dissesse para ele, não olhe pelo aparente. Estou te dando uma palavra, eu que te trouxe para esse lugar, e eu que permiti até essas pessoas aí resistirem aí à minha palavra que está na tua vida, porque vocês lembram que quando ele chegou lá em Filipos, Deus abriu o coração de Lídia para ouvir as palavras que estavam na vida dele, lembram disso? Está lá em Atos 16. E agora é diferente, assim como Deus abre o coração, Deus às vezes gera impedimentos também de receptividade, né? Para aquilo que é dele mesmo. Para que fique bem claro que não é por força humana que as pessoas podem crer. É só pela graça de Deus mesmo, né? Ninguém pode fazer nada por si mesmo para crer. Então, ele também, Deus impedia alguns de ouvirem e de crerem. Mas Deus dá uma palavra para ele que tem relacionamento com ele, diz, fica aí, não fica com medo, ninguém vai tocar em ti e eu tenho muita gente nesse lugar. E a partir disso, ele fica ali 1 ano e meio naquele momento ali. Depois ele retorna outras vezes. Aonde junta essa congregação, essa comunhão, essas famílias acabam se reunindo ali naquele lugar, se estabelecem ali. E começa a crescer uma igreja muito linda, com muitos dons, uma igreja muito bonita. E uma igreja muito querida por Paulo, uma igreja que Paulo abriu o coração para essa igreja. Essa carta de 2 Coríntios, que seria a quarta carta, né? A gente já falou sobre isso, que provavelmente, muito provavelmente, o certo é que 3 cartas foram escritas, mas muito provavelmente tenham sido quartas e 2 tenham sido extraviadas. A primeira e a terceira. A terceira é a chamada carta severa, foi uma carta mais dura, né? Escrita por Paulo. E entrando já no âmbito dessa carta de 2 aos Coríntios, foi uma carta escrita na Macedônia, né? A primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, ele escreveu de Éfeso. E eu queria chamar a atenção. Antes disso, eu queria fazer uma pergunta aqui, porque é uma aula participativa, não é isso? Então, vou fazer uma pergunta aqui para os meus alunos. Corinto era um lugar também, né, de muita idolatria, de muita religiosidade pagã, né? Quem é que arrisca aí a dizer, primeiro começando aqui pelas minhas alunas que estão presencialmente comigo, não pode ir no Google. Qual é que era
a divindade adorada pelos coríntios? Quem é que pode me dizer, quem é que pode relembrar? Quem era a divindade que era adorada pelos coríntios? Lembra que não é a Diana. Já vou dar uma... Não vou deixar vocês errar aqui. A Diana é a deusa dos Éfesos. Lá em Éfeso era a Diana, também chamada pelos romanos de Artemis. Mas e a dos coríntios, quem era? Tinha um templo no, num monte, um templo assintoso. Alguém arrisca? 10 segundos. Apolo, pastor? Quem? O deus Apolo? Apolo era um deles, mas não era o principal. Quem era a principal? A principal deusa. A deusa Cibele? Não, a Cibele era em Colossos. Afrodite. Da cabeça, né? Quem é que disse aí? Afrodite. Opa, né? Quem é que falou? Eu, a Rosângela. A Rosângela tá ligada, hein? Muito bem, a deusa Afrodite, conhecida Afrodite pelos gregos, né? E os romanos chamavam de Vênus, que era a deusa da fertilidade, tinha nesse templo grande que tinha no monte, ali havia sacerdotisas que eram prostitutas cultuais, né, que desciam, mais de 1.000 prostitutas desciam para a cidade para seduzir os homens, por isso que era uma cidade de muita imoralidade. Lembram que era uma cidade que o pessoal até da região falava, quando queria falar de imoralidade, falava que estavam corintiando, porque era uma figura de uma imoralidade muito desenvolvida e explícita naquela cidade, né? Então, era a deusa Afrodite, também conhecida pelos romanos como Vênus. Então, acho que é importante a gente saber dessas coisas. E a gente vê um episódio que eu queria chamar a atenção, lembrar vocês, porque essa carta de 2 Coríntios é uma carta que ela é a carta que Paulo mais abre o coração dele. Paulo fala das dores dele, é uma carta que ele faz em 1 Coríntios também, mas 2 Coríntios ele faz uma defesa assim do apostolado dele, do pastoreio dele, né? Do ministério dele, muito contundente. E é uma carta que ele parece que está à vontade ali no meio daqueles filhos, né? Porque ele chama de filhos muitas vezes durante essa carta. Então, é uma igreja muito querida. Tem pessoas muito queridas ali pelo coração de Paulo e dos irmãos, e também uma igreja que apresentava muitos problemas, né? Problemas de partidarismo, problemas de imoralidade, falando mais uma vez, né? Essa inclinação da cidade também atingia diretamente a igreja, os irmãos, e Paulo defendia de forma muito veemente. Paulo, a primeira carta que Paulo escreveu, de Éfeso, quem levou essa carta para os irmãos foi Timóteo. E ficou um tempo, eles levavam, era uma distância longa essa percorrida, né? Então eles levavam a carta. Não seria como hoje, joga lá a carta e foi embora, né? Não era o bate-volta, como a gente fala. Eles tinham que ficar alguns dias ali. E quando ele volta, ele traz as notícias para Paulo que a coisa está muito difícil, que há muita dissensão, que se levantou no meio da igreja falsos profetas, pessoas questionando a autoridade de Paulo, questionando, inclusive, se Paulo era cristão de verdade. Então, havia ali uma resistência muito grande, um levante ali de uma voz querendo tirar a validade da autoridade de Paulo, né? Daquilo que Paulo tinha feito ali quando esteve naquele 1 ano e meio convivendo diariamente no meio deles. E
E era tão sério essa perseguição, essa crise que tinha na igreja, que Paulo resolveu ir lá. Então, Paulo saiu de Éfeso e foi lá. Mas parece que não deu muito certo essa ida, essa visita de Paulo não dá muito certo, porque quando Paulo chega lá, em Corinto, pessoas resistem ele, alguém muito proeminente, isso está nessa mesma carta, no capítulo 2, versículo 1, gente muito proeminente resiste ele ali, e ele sai e volta muito triste para Éfeso. Ele volta muito abalado, muito angustiado, muito abatido, e é onde ele confecciona a carta chamada Carta Severa, que é uma carta que se extraviou, mas, e aí eu acho importante a gente entender, muitos estudiosos, e é bom até vocês anotar isso, muitos estudiosos entendem que do capítulo 10 até o capítulo 13 dessa segunda carta de Timóteo, eles entendem que é parte da carta severa, aquela carta dura que foi escrita. E eles entendem, e tem um pouco assim, se a gente avaliar bem, a diferença que tem do 1 ao 9, do 10 ao 13, ela é muito gritante. Inclusive, até tem uma narrativa irônica, né? Uma narrativa meio debochada da parte de Paulo nesses capítulos 11, 12, e de difícil compreensão, que nós estudamos agora há pouco tempo. Mas o fato é que ele aí escreve essa carta muito dura e parece que aqueles irmãos chegam em arrependimento a partir daquilo que Paulo escreveu naquela carta. Que isso está naquela referência que a gente tem ali no capítulo 7 dessa segunda carta, e a partir do versículo 8, eu até anotei aqui, eu vou ler para vocês aqui, para lembrar vocês como que a gente entende que a segunda carta, aquela carta severa que foi escrita, quando Paulo estava triste, depois que ele tinha sido ali resistido ali presencialmente, quando ele foi a Corinto, parece que deu resultado, porque daí, nesse, ele escreve essa carta após a carta severa, que é essa segunda Coríntios, no capítulo 7, a partir do versículo 8, diz assim: porquanto, ainda que você tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou em breve tempo. Agora me alegro. Então, ele está dizendo, está falando da tristeza dele, né? Que ele ficou, e aquilo que ele teve que falar, mas agora ele se alegra, porque fostes contristados. Porque fostes contristados para o arrependimento. Não me alegro porque eu não fico alegre só porque vocês ficaram tristes, mas eu fico alegre porque essa tristeza levou vocês ao arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que, da nossa parte, nenhum dano sofresses, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo traz morte. Então, nesse momento aqui, a gente percebe que houve ali, foi gerado um arrependimento, né, a partir daquela carta firme, daquela carta mais contundente, direta, no que dizia respeito aos questionamentos de algumas pessoas ali internamente, pessoas com proeminência, dentro do corpo, dentro da igreja, e também ele falou muito a respeito do pecado, das coisas que, por conta disso, essa rebeldia entrando, abre um espaço espiritual, a santidade é tocada e o pecado, ele começa a se estabelecer no meio do corpo, né? Então, isso eu queria relembrar, trazer a lembrança de vocês para a gente entrar, propriamente dito agora, no capítulo 13. 13 é o último capítulo, o capítulo da conclusão dessa carta. Então, eu vou ler aqui, a partir do versículo 1, vocês acompanhem comigo, e a gente vai finalizar essa jornada. É muito lindo, né, a gente poder pensar e ser inspirado, porque isso é muito o que acontece
nas nossas comunhões, nas nossas igrejas, né? Isso aí é uma carta que nós, avaliando ela dessa forma, prática, a gente é muito inspirado, né? Porque muitas vezes acontece isso, né? Se levantassem vozes, né? Para questionar as lideranças, para questionar a autoridade de Deus, né? Na vida dos líderes, né? Os líderes sofrem muito com isso, né? Isso não foi um privilégio de Paulo, que já seguiu os passos de Jesus, né? Mas isso tem acontecido na vida da igreja, né? Isso é um fato que ocorre, né? Inclusive, ele tem que ocorrer para ficar marcado a vida em perseguição, né? A vida da igreja, em perseguição de dentro mesmo, né? Vozes de dentro mesmo que questionam a legitimidade da autoridade desses líderes. Então, ela é uma carta que nos anima, né, a enfrentar esses momentos, né, que a gente enfrenta, que vocês vão enfrentar muitas vezes, quanto líder que vocês são, né? Todos vocês são líderes, pastores, pastoras, sendo formadas, né, no Evangelho e por Jesus Cristo. Então, o capítulo 13 diz assim: essa é a terceira vez que irei visitá-los. Os fatos a respeito de cada caso devem ser confirmados pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Em minha segunda visita, já adverti aqueles que estavam em pecado. Agora, como naquela ocasião, volto a adverti-los. E também os demais de que, da próxima vez, não os pouparei. Eu lhes darei todas as provas que desejarem de que Cristo fala por meu intermédio. Ele não é fraco ao tratar com vocês, ao contrário, é poderoso entre vocês. Embora ele tenha sido crucificado em fraqueza, agora vive pelo poder de Deus. Nós também somos fracos, como Cristo foi, mas quando tratarmos com vocês, estaremos vivos com ele e teremos o poder de Deus. Então, aqui ele está fazendo uma relação linguística com ressurreição, né? Então, ele foi fraco, Cristo, e morreu. Então, parecia que ele era fraco, por aquilo que a gente podia avaliar aparentemente, mas ele ressuscitou e mostrou todo o poder de Deus através da vida dele, e nós também. Então, parece, às vezes, porque questionavam muito que ele era um homem fraco, né? Ele era fraco de palavras, que ele não tinha tanta eloquência, que ele não tinha... Esse era o questionamento levantado, né? Para acusar, né? Para atingir a vida dele, né? A vida do ministério dele. E ele diz, olha, parece até que a gente é fraco, mas como Cristo também foi fraco, mas na verdade nós estamos vivos também aqui com Cristo, ou seja, estamos ressurretos aqui também, nós não vivemos mais, Cristo vive em nós, e a gente está também aqui no poder de Deus. E no versículo 5 ele diz assim, ó, examinem a si mesmo. Paulo fala muitas vezes isso, né? Ele nos incentiva muito a nos examinarmos a nós mesmos, examine-se o homem a si mesmo, cuidem de si mesmo, né? Ele fala para Timóteo. Verifiquem se estão praticando o que afirmam crer. Assim poderão ser aprovados. Certamente sabem que Jesus Cristo está entre vocês. Do contrário, já foram reprovados. Minha expectativa é que, uma vez que se examinem, reconheçam que minha expectativa, repetindo o versículo 6, minha expectativa é que, uma vez que se examinarem, reconheçam que não fomos reprovados. Oramos a Deus para que vocês não façam o que é mal. Não para que pareça que fomos aprovados em nosso serviço, mas para que façam o que é certo, mesmo que pareça que fomos reprovados ao repreendê-los. Pois não podemos resistir à verdade, mas devemos sempre defendê-la. Ficamos alegres quando estamos fracos, se isso ajudar a mostrar que, na realidade, vocês são fortes. Oramos para que sejam restaurados.
Escrevo-lhes essas coisas antes de visitá-los, na esperança de que, ao chegar, não precise tratá-los severamente. Meu desejo é usar a autoridade que o Senhor me deu para fortalecê-los e não para destruí-los. Irmãos, encerro minha carta com estas últimas palavras. Alegrem-se, cresçam até alcançar a maturidade. Encorajem-se mutuamente, se estimulem, né, uns aos outros, né? Andem em estímulo, em admoestação, em exortação uns aos outros. Vivam em harmonia e paz. Então, o Deus de amor e paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todo o povo santo lhe envia saudações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. E assim, ele finaliza essa epístola, essa carta que ele está escrevendo da Macedônia. Eu quero fazer algumas considerações assim, nesse capítulo 13, para deixar para a gente pensar, para a gente refletir, para a gente meditar, pensando em conclusão, pensando no que foi concluído, né, a partir de toda essa carta. Então, a primeira coisa que ele fala, né, ele está falando ali, defendendo o apostolado dele, ele diz assim: eu vou visitar vocês, e a respeito de tudo isso que tem sido falado, eu quero ouvir isso a partir de 2 ou 3 testemunhas. Porque na primeira vez eu fui aí e eu repreendi vocês, e eu adverti vocês, e eu corrigi vocês. E também os demais. E da próxima vez eu não os pouparei. Então, antes de entrar na questão de 2 ou 3 testemunhas, que até eu quero trazer um texto que a gente trabalhou ainda, que é em Mateus 18, né? Pode até ir abrindo aí Mateus 18 aí para a gente poder ver depois, mas eu quero pensar primeiro e quero abrir aí também para vocês falarem, vamos ver quem é que vai tirar uma nota boa aqui. Quando Paulo fala, né, ali, eu já fui ali, e eu adverti vocês, e agora quando eu for, eu não vou poupar vocês. Ele está falando, ele está se referindo à questão dessa paternidade, dessa autoridade, dessa liderança, como é que ela trata. E nós tratamos 3 estágios. Nós falamos sobre isso em aulas passadas, 3 estágios. Quem é que arrisca aí trazer os 3 estágios da disciplina? Quem é que lembra disso? Os 3 estágios da disciplina. Como é que nesse acompanhamento que nós temos, né, de Deus e da vida da igreja, e como é que nós, como vida da igreja, nós desenvolvemos esses três estágios nas pessoas. Que é sobre isso que Paulo está falando aqui nesse momento. Ele fala de 2 estágios aqui. Oi, pastor. Oi, parei, deixa eu ver quem é aqui, que eu estou só com a minha... Aline Saraiva. Deixa eu te achar aqui, Elis. Aqui, achei. Fala, filha. É o ensino, a correção e a punição. Meu Deus. Olha aí. Vou ter que arrumar alguém para pagar o lanche para ti na hora do recreio agora, aí, viu? Muito bem. Exatamente isso. Então, relembrando, né? Rememorando, assim. Já me ajuda aí, Aline. Então, já traz os detalhes aí desses 3 estágios aí para a gente refrescar nossa memória. Tá? O ensino é quando a pessoa ainda não tem o discernimento, né? É ignorante, vamos dizer assim, na fé e está aprendendo, né? A correção é quando tem algum equívoco, algum deslize, e aí alguém vai ali e traz uma palavra. E a punição é pela rebeldia, né? A questão do espírito faccioso, né? E que daí tem uma disciplina em cima disso.
muito bem, é isso mesmo. Então, o primeiro momento é quando a gente é ignorante, a gente não sabe, a gente é instruído, né? Depois no segundo momento, nós agora já fomos instruídos, mas erramos, nos equivocamos, porque ainda há hábitos, há inclinações ainda que nós não vencemos, então há uma correção, há uma advertência, né? Agora, quando a gente chega no terceiro momento, é porque a gente não quer mesmo obedecer, que a gente quer seguir naquele caminho, e aí a rebeldia, ela traz mesmo um juízo de Deus sobre nós, uma punição mesmo, né? Que também ela é disciplinar, né? Porque como a gente tem a oportunidade de se arrepender e reconhecer a nossa vida mesmo nesse autoexame em todo momento, acaba sendo também uma oportunidade, mas aí uma oportunidade mais severa, né? Porque daí está lidando com um aspecto da nossa vida que a gente já deveria ter ultrapassado, porque o primeiro ponto que a gente acaba sendo curado é da rebeldia, né? Então, muito bem. Então, o que Paulo está falando aqui é isso. Então, ele está falando, olha, a primeira vez eu adverti vocês, agora, se for outra vez, eu não vou poupar vocês. Então, vocês já tinham aprendido quando eu tive com vocês, quando eu fui aí, eu adverti algumas coisas, agora, na terceira vez, vai ser a punição. Ele está falando da parte de Deus, né? Ele não está falando isso aí para assustar, ele está dizendo como é que funciona esse processo, né, nas nossas relações, de nós nos cuidarmos uns aos outros para preservar essa palavra que está na nossa vida, na vida da igreja, né, para que isso não seja comprometido, contaminado. E aí ele fala das 2 ou 3 testemunhas, e aí que eu queria ler ali esse texto aí que eu acabei vendo com a Ina, esses tempos, né, que é o Mateus 18, do 15 ao 20. Você não precisa abrir, eu vou ler aqui. Eu tenho aberto aqui, e eu vou ler aqui. Então, Jesus está falando, né? Jesus diz assim, se o teu irmão pecar contra ti, vai, argumenta com ele, que seja só entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o irmão. Se, porém, não te ouvir, toma contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja, traz ele para o ambiente da igreja. Se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Aí vem a hora que é essa terceira fase, né, dessa repreensão. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedido por meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então ele está trazendo essa mesma dinâmica de confrontar o pecado, né? De poder trazer ali, e confrontar o pecado não de forma legal, mas para oferecer uma oportunidade para que nós possamos entender se há ali um arrependimento ou não. Então, para que isso não seja pessoal, para que não seja só entre eu e o meu irmão, porque pode ser que aquilo ali esteja me tirando, né, da sobriedade, eu posso estar chateado com aquilo ali, eu posso estar predisposto já a condenar aquele irmão, então eu chamo um outro irmão maduro, e que esse outro irmão possa me auxiliar ali no tratamento daquela causa, daquela situação. E se a partir daí, essa concordância com aquilo que eu trouxe, mesmo assim o irmão, ele não entendeu, ele não concorda com aquilo ali, a gente traz para um fórum maior, que é o fórum da igreja, né? Para que aquilo ali seja também alvo ali da opinião dos irmãos. Se mesmo assim ali for uma opinião que traga essa constatação que houve na minha vida e naquilo que eu conversei com ele pessoalmente, com outro irmão, então agora ele está mesmo ali impedido mesmo de reconhecer, então ele tem que ser tratado agora com alguém que está fora do corpo. Né? Isso não quer dizer exclusão, mas a gente precisa compreender que essa pessoa está no momento com a fé dela enfermada e ela precisa ter
esse tipo de tratamento. Por que que ele está falando isso? Para poder valorizar a comunhão. Porque a autoridade de Deus nunca vai estar na individualidade. A autoridade de Deus, nem Deus quis a autoridade exclusiva para ele. Né? A autoridade dele está dividida ali com o Filho e com o Espírito Santo. Então, a autoridade, ela nunca vai ficar numa individualidade, ela fica numa pessoa composta de várias individualidades, que é a figura do marido e da mulher. Nós falamos de paternidade nesse final de semana, que é a figura da igreja, que é a figura do governo. Qualquer governo, ele se estabelece por pessoas reunidas no mesmo Espírito. Espírito de Cristo, nessa maturidade. Então, é esse o princípio que está sendo dito ali. Então, quando ele fala ali, que estão dizendo que ele é fraco, estão dizendo que ele e aí ele cita aquela fraqueza que eu já referi quando eu estava lendo esse capítulo, mas eu quero ali partir para aquela parte que ele diz para se examinar a si mesmo. E aí ele diz: verifiquem se estão praticando o que afirmam crer. Esse é um ponto muito importante, irmãos. Um ponto que tem que ser alvo da nossa oração. A gente precisa verificar se a gente está praticando aquilo que a gente está dizendo que a gente acredita. E isso não quer dizer que a gente não vai errar, que a gente não vai se equivocar, que a gente não vai usar daqui a pouco a ferramenta diferente do que deveria usar, vai errar no tempo das coisas, vai errar no tom, mas nós precisamos verificar se nós não estamos sendo hipócritas, que é crendo em alguma coisa, mas na verdade agindo de outra forma. E não estamos nos empenhando o suficiente para poder praticar aquilo que a gente está dizendo que a gente crê. Tem que haver uma mudança, tem que haver uma transformação, tem que haver um crescimento. Tem que haver uma maturidade na praticidade. Esse caráter transformado, essa natureza transformada, ela expressa uma conduta, ela expressa um comportamento na relação. Então, ele pede para se examinar e observar essas coisas. E aí, nessa relação de andar junto, né, ele traz ali um jogo de palavras de aprovado e reprovado. Porque essas pessoas, elas estão alegando que Paulo e os irmãos são reprovados a partir da conduta desses outros irmãos, que estão ainda com algumas dificuldades. Então, eles alegam, não, eles são reprovados, eles não tiveram êxito. Né? Como Jesus também podia ter sido visto como reprovado, né? Porque os meninos ali abandonaram ele, não tinha ninguém pronto. Mas a questão é que a aprovação e a reprovação não é para aquilo que se vê, não é para aquilo que está pronto, é para aquilo que se crê, é para aquilo que a gente investe no processo de maturidade e crescimento. Só que numa visão imediatista e numa visão assim cruel, né? Aí se usa ali, não, está fazendo isso, então não está dando certo o que você está fazendo. Isso é uma voz que vem até no coração nosso como liderança. Às vezes as pessoas não estão dando o resultado ali que a gente espera, a gente começa a se questionar. Não, mas será que eu estou entregando mesmo? Tem que se entregue? Será que... Não, é o processo, irmãos, é a paternidade, é o processo de desenvolvimento. E Paulo tinha muita firmeza nisso, né? Porque tu vê que ele está falando de uma igreja aqui com muita imoralidade. Mas a pior imoralidade aqui, irmãos, é esse levante espiritual do anticristo através de falsos profetas que são irmãos ali inseridos na comunhão. E que estão com o coração ardiloso, com o coração incendiado ali pelo inferno mesmo, contra o evangelho de Jesus Cristo, que está naquele momento através da vida daqueles homens. Esse é a defesa, né, a apologia que Paulo está fazendo. Então ele diz, olha, mesmo que eles pensam que eu fui reprovado, na verdade eu não estou muito preocupado com isso, eu só peço para vocês, não façam o que é mal, façam o que é certo, mas não para que eu tenha o meu serviço visto como aprovado. Porque se vocês continuarem com essa consciência, fazendo o que tem que ser feito, aquilo que vocês estão recebendo de Deus, as orientações que vocês têm recebido, mesmo que eu pareça reprovado, eu sei que eu fui aprovado.
Então, ele trabalha nesse jogo de palavras, né? Falando da aprovação deles, que está na conduta deles, que está no empenho deles, no esforço deles, né? Quando ele diz fazer o que é correto, não fazer o que é mal, ele está falando daquilo que vocês aprenderam, aquilo que vocês viram em mim, aquilo que eu fundamentei no coração de vocês e aquilo que vocês perceberam na minha vida também. Essa é a autoridade. E aí ele avança um pouquinho e ele diz, olha, no final eu quero ir, e aqui eu acho que é um ponto interessante, pode ser que a gente entre um pouquinho aqui, alguns minutinhos, mas eu acho que vale a pena. Quando Paulo diz assim para eles, olha, eu quero ir aí, quero estar com vocês, e eu quero usar a autoridade que eu tenho, dada por Deus, na vida de vocês, para fortalecer vocês e não para destruir. E aqui, mais uma vez, nós precisamos entender que ele não está fazendo uma ameaça, ele não está fazendo aqui um jogo de palavras para que, pessoalmente, ele possa ter algum tipo de reconhecimento, porque ele não tem reconhecimento. Nós não temos reconhecimento, mas ele diz assim, eu quero, e aí o meu desejo, a minha esperança, ele fala de esperança, e que eu possa ir e ver vocês bem, e que eu possa fortalecer vocês, que eu possa levantar vocês, que eu possa sustentar vocês, que eu possa erguer vocês, que eu possa trazer outras coisas, que eu possa deixar vocês mais responsáveis, que eu possa trabalhar aí para que naquilo que vocês estão angustiados, vocês recebam o bálsamo no coração de vocês. Para que aquilo que vocês estão no meio dessa labuta, dessas vozes todas aí, que tem sido difícil, que vocês se fortaleçam, que vocês cresçam na convicção. E eu não quero ir para destruir. Quando é que ele iria para destruir? Quando é que nós vamos para destruir? Ou quando é que nós estamos destruídos? Quando a gente está fazendo aquilo que não é para fazer. Quando a gente está em pecado, porque daí não é nós. Aí tem que destruir mesmo. Aí aquela casa construída sobre areia, tem que destruir, a destruição tem que ser grande. Porque daí não é nós mesmo. E aí essa autoridade vai vir e vai acabar com a gente. Glória a Deus por isso. Glória a Deus que acabe com toda a casa construída sobre areia que nós fizemos. Então ele está dizendo, olha, a minha esperança é que eu vá aí, que eu possa fortalecer vocês, que eu encontre vocês bem, mas com a aparência de fraco como Cristo, porque vão estar angustiados, vão estar seguindo de acordo com o propósito que foi pré-estabelecido para vocês, e por conta disso vocês vão estar em angústia e agonia, e eu vou fortalecer vocês. Eu vou trazer vigor para vocês, eu vou trazer ânimo para vocês, com o meu testemunho também. É para isso que eu quero usar a minha autoridade no meio de vocês, esse é o meu desejo. Mas se eu tiver que chegar e destruir o que não está bem, o que não está coerente com Cristo, aí isso vai ser destruído naturalmente. Dá para entender, irmãos, isso? É algo natural, que vai ter alguém ali em treva, aquela treva vai ser destruída pela luz, que a luz vai prevalecer. Então é isso que ele está falando. E aí quando ele encerra, e aqui eu quero também já encerrar esse tempo aqui, vontade de começar tudo de novo, né? Lá em Corinto, lá vontade de não sair mais de Corinto, né? Mas a gente tem que sair, tem outros lugares para a gente ir, né? Ele diz que está encerrando essas palavras, ele diz alegrem-se. E aí eu quero que escreva isso. Quero que escreva nessa conclusão aí, alegrem-se. Seja uma oração para nós hoje, te alegra. Não perde o entusiasmo. Te alegra, por mais difícil que esteja a tua situação. Te alegra, Samuel, que está ali sofrendo com uma enfermidade. Te alegra, Rosângela, que está passando por esse ambiente de conflito. Não obstante, é isso que está passando. Te alegra. Escreve isso, te alegra. Aquela alegria que ninguém pode tirar. Te alegra nessa noite. E, em segundo lugar, essa alegria também libere na tua palavra uma palavra de crescimento, cresce e alcança a maturidade. Muda a palavra profética aqui também de Paulo para essa igreja, cresçam, cresce, sai dessa posição de menino, sai dessa posição de criança, cresce, alcança a maturidade, alcança a idade adulta, alcança a responsabilidade, alcança os céus, cresce no sentido, vai para o céu, que é o teu lugar, e vem de lá como um homem espiritual, sendo testemunha aqui nesse lugar.
cresce em maturidade, alegre-se. E aí depois ele fala da comunhão, né? Aí o pastor pira, né? Aí ele diz: se encorajem uns aos outros, se animem uns aos outros. A fé de vocês vai crescer mutuamente se vocês andarem dessa forma. Se anime, se encoraje. Por que precisa de coragem e ânimo, irmãos? Porque é difícil a caminhada. Porque são bons combates, não é fácil, é dia a dia, né? Mas é com alegria, é com a esperança de crescimento e valorizando, honrando a vida dos teus irmãos, viu? Quando tu te olha aqui, eu vou até abrir minha janelinha aqui agora para olhar para essas carinhas. Essas carinhas maravilhosas aqui. Se alegra com os irmãos, viu? Se encoraja com os irmãos, não perde os irmãos dos teus olhos, não perde, se der para pegar, busca a mão do teu irmão. Busca a mão do teu irmão para estar com ele. Busca a mão do teu irmão, dá para buscar a mão da Bianca lá no Japão, dá para buscar a mãozinha dela, né, Bianca? Dá para pegar nessa mãozinha dela ali, olha aquela mãozinha. Dá para pegar essas mãozinhas que estão longe, Anice, galeria que está mais distante da gente, dá para a gente pegar a mão dos irmãos para nós nos encorajarmos mutuamente, precisamos uns dos outros. Né, Tiago? Pastor Tiago, meu amor, precisamos. Olha lá, o Samuel já levantou as mãozinhas dele lá. Ó. Precisamos de um dos outros, porque nós precisamos nos encorajar mutuamente nessa caminhada, irmãos. Precisamos estar lá com a Vicky lá, nos encorajando ela, né? Nos expondo ali. Aí depois ele diz, então, escreve aí a alegria, além de se alegrar, né? Crescer em maturidade. Escreve aí também desse encorajamento mútuo, né? Esse ânimo mútuo, um animando o outro. E diz assim, ó, vivo em harmonia e paz. Essa palavra aqui, no original, harmonia, quer dizer a mentalidade comum.